certamente que estão envolvidos nessa área de contabilidade já estão trabalhando aí o ano inteiro por esse encerramento, mas agora a gente chega no último trimestre do ano, que a gente começa na terça-feira da semana que vem, o mês de outubro, e aí algumas questões, né, que a equipe de auditoria aí da Exactos Auditores, uma empresa do grupo Axis, ela traz algumas reflexões pensando naquilo que pode ser ainda útil para este ano de 2024 e certamente para o planejamento contábil e de auditoria do ano de 2025. Antes da gente passar para a palavra para o Rodrigo e para o Messias, eu gostaria de exibir aqui um pequeno vídeo do Axis Instituto, né, falando um pouco dos nossos trabalhos para aqueles que ainda não conhecem as nossas atividades. Então, eu gostaria só de exibir aqui um pequeno vídeo, um minutinho só, né, para a gente poder apresentar o Axis Instituto para aqueles e aquelas que ainda não nos conhecem. Um instante, compartilhar aqui. Bom, então, novamente, sejam bem-vindos, Rodrigo, Messias. É, eu gostaria, né, que vocês ficassem à vontade dentro da nossa lógica e do nosso encontro de toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês. Nós teremos 40 minutos de apresentação e as perguntas e informações que se forem necessárias e complementares podem ser passadas via chat ou via o nosso contato aí da comunicação do WhatsApp, e nós vamos, dentro dos 20 minutos pós-apresentação, responder as perguntas que forem repassadas. Né? Então, tentando ser bem objetivo, bem claro, bem direto na nossa fala. Né? Então, com vocês, o Rodrigo Freitas, que é contador e auditor e é um dos sócios diretores e o responsável técnico pela Exactos. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Messias, seja muito bem-vindo. Fiquem à vontade. Vamos na sequência aí do nosso trabalho. Muito obrigado, Márcio. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos aí também. O Márcio já fez a apresentação, né? Só brevemente falando aqui, eu sou o Rodrigo Freitas, sou sócio-diretor técnico da Exactos Auditores, uma empresa aí do Grupo Axis, especializada em auditoria do terceiro setor. Vai estar comigo aqui também dentro dessa apresentação, que vai falar dentro de pouco, o Messias Lima, que é nosso gerente aqui da coordenação técnica aqui dos trabalhos, né, que fica mais à frente dos trabalhos de campo aí em relação à auditoria. Bem, pessoal, o tema de hoje, né, medidas preventivas aí para o encerramento das demonstrações contábeis, é um pouco o que o Márcio disse, né, já estamos aí a findar o exercício de 2024, né, o ano passa rápido, e já temos aqui, por experiência da Exactos, né, algumas medidas que a gente vê que
devem ser tomadas para quando chegar lá na frente por uma possível prestação de contas, né? Por possível envio dessas demonstrações para um terceiro, para uma validação de um terceiro, essas informações já estejam devidamente transparentes ali, né? Já estejam em conformidade com as normas regulatórias. Então, alguns desses procedimentos a gente entende que já deve ser feitos previamente, né? Para que não fique numa correria lá na frente, né? Não fique tudo para a última hora. Então, a gente vai trazer alguns desses procedimentos aqui. Bem, como nós falamos, a síntese aqui desse tema é que as demonstrações contábeis desempenham um papel crucial na transparência e na prestação de contas das entidades. Além disso, essas demonstrações contábeis são utilizadas para atender às obrigações legais e regulatórias. Então, pessoal, a contabilidade ela está acontecendo ali no dia a dia, e isso tudo é sintetizado no que a gente chama de demonstração contábil. E geralmente é ela que vai para uma validação de terceiros. Então, a intenção nossa é exatamente isso, que faça necessário reunir algumas dessas medidas para antecipar procedimentos na conclusão dessas demonstrações. Então, alguns desses procedimentos que a gente vê, eu tenho que mandar minha demonstração contábil lá para o SEBAS, lá para a validação do MEC, lá para o Ministério da Saúde, até 31 de março, até 30 de abril. Então, a gente tem os prazos específicos para esse envio. E aí, lá na última hora, lá em 2025, já fazendo a auditoria desse 31 de dezembro de 2024, a gente vê que fica alguma coisa que tem que ser sanada ali de última hora. Então, o tema aqui é mais em relação a isso, né? Que é essa prevenção em relação aos números que vão ser ali aplicados. Sabendo que esses órgãos reguladores, cada vez mais vem pegando pesado em relação à contabilidade. E o que eles analisam no final do dia é a demonstração, a efetiva demonstração contábil. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, porque hoje eles estão pegando a norma e fazendo como um checklist. Isso está na norma e não está aqui na demonstração contábil, isso está na norma e não está aqui. Então, enfim. A finalidade aqui, pessoal, não é a gente passar aqui o que é ativo e passivo, o que é. Então, a gente não vai passar aqui aspectos contábeis, né? Mas vamos adentrar dentro das demonstrações e alguns aspectos mais técnicos para que essa demonstração esteja de forma adequada. Então, qual que é o objetivo das demonstrações contábeis? Então, é de propiciar informações acerca da posição patrimonial, financeira, desempenho e fluxo de caixa da entidade. Então, aí para um grande número de usuários, né, em suas avaliações e tomadas de decisão, inclusive da própria administração da entidade. Então, cada informação dessa, né, se é uma informação patrimonial, existe uma demonstração contábil, existe um quadro contábil, efetivamente, que vai mostrar a posição patrimonial. Se é a posição financeira, existe um quadro contábil que vai mostrar a posição financeira. Então, as demonstrações contábeis são um conjunto de informações que formam todas essas demonstrações que a gente vai ver logo em pouco. E é de apresentar os resultados da atuação da administração também, em face a seus deveres, responsabilidades e gestão. Então, como nós estamos apresentando nessas demonstrações contábeis números, né? Então, uma possível melhora desses números, uma possível piora desses números, né? E isso remete também à gestão administrativa, como que ela vem sendo conduzida. Então, essas demonstrações também é um possível indicador dessa gestão também, da própria administração. O conjunto completo das demonstrações contábeis, quando a gente fala ali a posição patrimonial, a posição financeira, é relacionada a esse conjunto completo dessas demonstrações contábeis, que participa o quê? O balanço patrimonial, que vai falar efetivamente daquela posição patrimonial que nós acabamos de falar, a demonstração do resultado e a demonstração do fluxo de caixa vai falar daquela posição financeira, aqui são as receitas menos as despesas, né? E o fluxo de caixa é aquilo que incorreu na entidade de caixa mesmo, e as notas explicativas, que vai explicar tudo aquilo que está ali dentro, porque
esses quadros aqui, né, essas informações, elas são mais sintetizadas e a nota explicativa já é mais uma informação qualitativa que vai explicar um pouco aqueles saldos. Então, o que está dentro da conta de banco? Aí a nota explicativa, caixa equivalente de caixa, a nota explicativa vai falar que ali dentro tem aplicações financeiras, ali dentro tem a parte de caixa, que é fundo fixo. Então, as terceiro. E sempre importante informar. Se eu estou comparando o exercício de 2023, eu comparo com o exercício de 2022, sempre um comparativo com o ano anterior, exatamente para a gente ver essa Ô, evolução. Rodrigo, Oi? a sua apresentação ela saiu aqui, eu não sei se você parou de exibir, mas para Não, mim, pelo menos, ela não está sendo exibida aqui, não. Parece que desculpa, deu um pico aí. deu um pico mesmo, eu ouvi alguma coisa. Ok, mas aí fica à vontade, se você quiser dar sequência com ela ou sem, se você quiser exibir Sim, sim, novamente, eu já estou exibindo novamente aqui, tá, para a gente acompanhar. beleza, voltou. Então, esse é o conjunto, pessoal, e como eu estava falando, as informações são sempre comparativas, né? O exercício de 2024 vai ser comparado com o exercício de 2023, o exercício de 2023 é comparado com o exercício de 2022, sempre com o ano anterior. Bem, aqui nós temos alguns aspectos específicos que é bom a gente tocar nesse assunto também, porque existem normas contábeis para cada tipo de entidade quando a gente relaciona elas entre micro, pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, nós temos alguns normativos técnicos. Uma micro, que eles chamam hoje de microempresa, né? Mas uma microentidade é aquela que tem a receita bruta até R$ 4.800.000. Para essas entidades, eu tenho um regulamento específico, que é um regulamento que ele não é tão abrangente, um regulamento contábil, tá, pessoal? Que ele não é tão abrangente. Então, eu posso usar uma NBCT G 1002, que é para microempresa. Uma entidade de pequeno porte, a gente tem uma receita bruta de 4.800.000 até 78 milhões. Então, essa eu já tenho uma NBCT G 1001, que é de pequeno, são de pequenas empresas, pequeno porte. A de médio porte são aquelas de 78, receita bruta de 78 a 300 milhões. Então, eu tenho a NBCT G 1000. E a de grande porte são aquelas que têm a receita bruta acima de 300 milhões. Ou um ativo total acima de 240 milhões. Esse é interessante, pessoal, porque todos os portes aqui, né, de micro, pequeno e médio, eles são balizados por receita. A entidade de grande porte, isso está lá na Lei 11.638, ela tem uma receita bruta de 300 milhões, é também balizada na receita, mas ela vem com um adendo, com ativo total acima de 240 milhões. Eu sempre gosto de focar isso no ativo total acima de 240 milhões, porque várias entidades não têm a receita acima de 300 milhões, mas quando vai olhar o patrimônio, né, e a gente estamos falando aqui de algumas entidades religiosas, né, que têm um patrimônio volumoso, e esse patrimônio, sim, ele pode atingir se atingir acima de 240 milhões, você é considerado uma entidade de grande porte e a aplicação, então, dos normativos contábeis, ela é completa. Eu aplico todos os CPCs, que é um normativo editado aí pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, a sigla é CPC, que edita aí todos os normativos contábeis, que hoje passa de 60 normativos. Então, se você está considerado como de grande porte, você tem que aplicar contabilmente todos esses CPCs. Aí o balanço, aqui são as figuras aqui, né, entre microempresa e empresa de pequeno porte, quais são os demonstrativos que são obrigatórios. E para as entidades sem fins lucrativos, demonstrativos obrigatórios são aqueles que nós apresentamos há pouco, é o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração do patrimônio líquido, o fluxo de caixa, as notas explicativas. O restante, demonstração do resultado abrangente, que é um outro tipo de informação, a demonstração de lucros, enfim, a demonstração do valor adicionado, chamada DVA,
isso tudo é facultativo, né? Se quiser apresentar, ok, mas não tem a obrigatoriedade de apresentação. Bem, antes da gente passar por aí para o aspecto um pouco mais técnico sobre essas demonstrações, é só importante frisar que a administração, né, quem que tem a responsabilidade por essas demonstrações, né? Então a gente ouve algumas vezes aí falando, ah, não, mas eu não entendo nada de demonstração, eu administração, né? Eu a Economa, porventura, eu a provincial, então quem está à frente ali da administração da entidade. Então, é bom a gente deixar esse cenário que sobre essas demonstrações contábeis, a escrituração contábil fica a cargo de um responsável técnico, né, que é o contador. Agora, as demonstrações contábeis obrigatórias, elas devem ser assinadas pelo representante legal de administradores e pelo contador. Então, ou seja, aqueles números que estão ali apresentados na demonstração contábil têm a responsabilidade da administração. E, logicamente, né, quem gera aqueles números é a própria entidade. O contador pega aquilo dali, resume aquilo dali numa demonstração contábil e, tecnicamente, ele está apresentando aquilo. Mas o número que advém daquilo, quem está comprando, quem está recebendo, quem está pagando, enfim, tudo isso é da própria entidade, da administração da entidade, enfim. Então, isso fica claro também para quem tem auditoria, né? No parecer de auditoria, tem um parágrafo específico lá sobre responsabilidade da administração. Então, nesse parágrafo do parecer de auditoria, né, que é emitido sobre essas demonstrações contábeis, ele fala o seguinte: a administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, a administração é responsável pela elaboração. Ah, mas quem elabora é o contador. Mas ok, então você fez a contratação de um contador, esse contador tem que ter a qualificação necessária para essas demonstrações e a administração é responsável por elas. Isso é uma norma emanada aí pelo Conselho Federal de Contabilidade e é padrão. Então, todos os pareceres de auditoria, independente de entidades sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, têm esse parágrafo que a administração é responsável por essas demonstrações contábeis. E na elaboração dessas demonstrações, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade, enfim. Outro item que fica claro também, e principalmente para quem tem o viés aí de ter auditoria, é que existe um documento que chama Carta de Responsabilidade da Administração. Isso foi uma resolução também do Conselho Federal de Contabilidade desde 2005, que é um documento que deve ser assinado pelos administradores cujas demonstrações contábeis estão sendo auditadas. Então, nós, enquanto auditores, né, por vezes mandamos essa carta para a administração ao final do exercício, e ela é endereçada ao auditor, confirmando as informações e os dados a eles fornecidos, assim como a preparação e apresentação dessas demonstrações contábeis. Então, a gente pede ali a assinatura da administração, seja do econômico, seja do provincial, seja do presidente, no caso de alguma fundação, né, de alguma diretoria, no caso de fundação, enfim. Então, pede ali e concomitante com o contador também. Então, uma assinatura da administração e outra do contador. E nessa carta, tem trechos dela que também fala que confirmamos por meio dessa carta que, conforme nosso grau de conhecimento e convicção, as seguintes informações. Então, isso é a administração mandando para o auditor. Cumprimos nossas responsabilidades pela elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas adotadas no Brasil e, em particular, as demonstrações que foram apresentadas adequadamente conforme essas práticas. Então, esse é um parágrafo específico também que confirma que a administração está se responsabilizando sobre essas demonstrações contábeis. A administração também, isso são os temas mais técnicos que a gente já vai entrar agora, que a administração também se responsabiliza por algumas estimativas que foram contabilizadas e o sistema contábil de controles internos adotados pela entidade também é de responsabilidade da administração. Bem, agora a gente vai passar para algumas providências aí, né, alguns assuntos mais técnicos que o Messias vai conduzir aí sobre alguns aspectos relacionados a essas demonstrações contábeis. Messias, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, a todas. Vamos entrar aqui então. A gente falou
bem geral aqui sobre o que é a demonstração e principalmente sobre a responsabilidade, né, da contabilidade e da administração sobre essas demonstrações. E aí a gente vai entrar em alguns aspectos que nós, como auditores, vemos que várias e várias entidades que a gente vai fazer o trabalho de auditoria são os aspectos que mais têm a discussão para encerramento dos trabalhos, né, para encerramento das demonstrações financeiras. E aí a gente traz aqui para alertar, porque agora é o momento da gente atentar para todos esses pontos, porque a gente já precisa começar a concluir, né, a contabilidade de 2024. Então a gente vê que muitas entidades estão com atraso em conclusão de balancetes, né? Então, a auditoria pode ajudar nesse aspecto, fazendo uma visita preliminar, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, aqui são aspectos para a gente considerar, começando a partir de agora para fechamento de 31 de dezembro. Então, primeiro a gente vai falar, em geral, né, de todas as contas. Então, todas as contas contábeis do nosso balancete, a gente precisa checar se esses saldos estão de acordo, né, estão devidos. Principalmente algumas delas pela natureza da conta, pelo volume de movimentação. Então, a minha receita e as minhas contas a receber tem um volume de movimentação muito grande, porque todos os meus clientes, né, sejam doadores, sejam alunos, sejam pacientes, né, dependendo do tipo de atividade que a gente realiza. Então, tudo que eu recebo de recursos, isso passa ali pela minha receita, meu contas receber. Então, tem que apurar se isso tudo está conciliado. Da mesma forma, todas as demais contas, as minhas compras que eu faço, né, minhas compras estão conciliadas, minha despesa, o que eu tenho a pagar, né, a fornecedores. Então, a gente vai repassar aqui os principais grupos. Quando a gente tem filiais, aí a gente precisa tentar com um pouco mais de cuidado, porque sempre tem aquela filial que atrasa mais, né, os prazos de envio da documentação. Então, a gente tem que colocar uns prazos. Toda filial tem que mandar a documentação para a matriz até o dia 10, até o dia 5. E aí, na matriz, precisa se consolidar todas essas informações, porque a auditoria ela vê um balanço consolidado. No final, também, a administração precisa, para tomar decisão, né, para elaborar a demonstração financeira, de um balanço consolidado, que é o quê? É a soma dos balancetes de todas as entidades. Então, precisa-se ter a revisão, né, de todos esses balancetes, tanto matriz como filiais, para não passar nada em aberto, né, para não ter nada que está faltando documentação ou algo que não foi lançado, né? Então, tem que ter essa revisão de todas as filiais para a gente concluir o balanço final. Portanto, então, todas as contas, a gente precisa ter controle de conciliação. Se eu pego um balancete de uma filial, me surgiu uma conta a receber, me surgiu uma conta a pagar, qual é a composição dessa conta a receber, dessa conta a pagar? Quem são meus clientes, quem são meus fornecedores, né, que compõem esse número? Então, a gente precisa ter composição de todas as contas do balanço, de todas as filiais, para que quando eu for precisar analisar esse número, eu quero saber o que é esse número de impostos a recuperar no meu balanço. Então, o que está dentro desse número? Então, tem que pegar de cada filial, cada natureza de cada conta, para a gente saber que se refere cada um desses números. Ainda tratando sobre aspectos gerais, aqui a gente traz alguns exemplos, né? Porque no balancete, às vezes a gente está analisando ali as contas de maior movimentação, da natureza mais importante, como a gente falou antes, meu contas a receber, meu contas a pagar, meu imobilizado, né? Minhas receitas e despesas, mas às vezes a gente esquece de algumas contas que ficam lá paradas de longa data. Então, às vezes eu paguei um imposto incorreto, paguei um imposto a maior, ou então gerou uma guia que eu paguei e não era devido. Isso gera um saldo de imposto a recuperar. Então, vou pedir o órgão, ou a Receita Federal, ou estadual, ou a prefeitura, né, para me devolver esse recurso, ou então para eu compensar esse recurso com outro imposto. Às vezes eu pago uma guia de IPTU e eu tenho a imunidade, né? Acontece muito. Se a gente paga imposto de renda sobre a aplicação financeira e a gente tem a imunidade, o banco costuma cobrar isso por diversas vezes, mesmo a gente já tendo a imunidade, já tendo solicitado que não se cobre. Então, eu tenho esse imposto a compensar. E, às vezes, esse imposto fica lá perdido no nosso balancete
e a gente acaba não atentando para isso. Então, a auditoria sempre avalia, e é importante que a administração também sempre avalie todos os saldos que eu tenho ali que estão parados. Então, um saldo que já está parado de um ano para o outro, ou talvez durante 6 meses, eu já preciso atentar para ver se aquele saldo realmente eu preciso fazer algum procedimento para aquilo solucionar, né? Para a gente baixar aquele saldo. Às vezes é um saldo que eu paguei a maior, mas que eu não vou ter como restituir. Então, como eu não vou ter como restituir, é um ativo meu, eu já tenho que baixar isso para minha despesa. Isso foi uma perda minha, porque eu paguei, mas não vai ter como eu ter um retorno daquele recurso. Da mesma forma, adiantamentos. Costuma acontecer muito adiantamentos a fornecedores. Então, um fornecedor veio, prestou um serviço, está prestando um serviço, e aí eu faço um pagamento para ele antes da nota fiscal ser emitida. Então, eu não posso lançar essa despesa, porque eu ainda não tenho essa nota fiscal. Mas aí eu fico com isso no meu ativo, né? Porque eu já antecipei, é um direito que eu tenho desse fornecedor prestar, finalizar a prestação desse serviço e depois me emitir essa nota fiscal. Então, quando ele me emite essa nota fiscal, eu jogo essa despesa para o meu resultado. Então, preciso cobrar constantemente esse fornecedor para emitir essa documentação fiscal para que eu realmente efetive essa minha despesa. Então, isso também, por vezes, fica parado de mais tempo, porque o fornecedor às vezes não quer emitir a nota fiscal naquele momento, ele vai pagar o imposto sobre aquilo, mas eu preciso exigir a emissão dessa nota para poder baixar esse saldo do meu adiantamento e jogar isso para o meu resultado. Prestações de contas a realizar, então, quem tem convênios, né, costuma ter prestações de contas, então a gente tem que avaliar se a gente já realizou todas as prestações de contas durante o exercício, se tem algo que está pendente de prestar contas, que a gente precisa lançar para a receita, lançar para a despesa, né, baixar, conciliar esse ativo, esse passivo e esse resultado do convênio, para a gente encerrar o exercício ali com esses saldos corretos. Então, essa é uma avaliação importante também, não somente os saldos principais, mas também os saldos que às vezes são menores e ficam ali parados, e às vezes a contabilidade, a administração não veem, né? Por que isso? Eu mencionei que a auditoria, a gente, quase todos os clientes, a gente faz uma visita intermediária. A auditoria ela é composta normalmente por 3 visitas. Uma primeira visita, que é mais aspecto operacional, a gente avalia ali como que funciona o fluxo de faturamento da entidade, como funciona o fluxo de compras, como funciona o controle de patrimônio, bem nas áreas mesmo, bem no operacional, para a gente entender como as áreas funcionam. Porque tudo isso vai acarretar um saldo contábil. Numa segunda visita, a gente já vai numa database intermediária, iniciando agora, já em setembro, já iniciamos isso, algumas até em agosto, para a gente pegar qual o balancete contábil que você tem fechado hoje. A gente está em setembro, a gente espera que pelo menos já tenha fechado um balancete de julho, né? Talvez as entidades que costumam ter um prazo mais curto já tenham fechado agosto, né? No mês seguinte ela já fecha o mês anterior. Então, a gente já pega esse balancete contábil fechado e já faz alguns procedimentos para avaliar se tem algum item que a gente vai precisar de uma atenção durante esse último trimestre para encerrar o ano de forma correta, né? Então, se eu já identifico saldos que estão parados de longa data, eu preciso correr atrás dos meus fornecedores, pedir as notas. Eu preciso avaliar esses impostos a compensar para ver se eu preciso baixar algo ou se eu vou ter que restituir junto ao órgão. Tem que ver como está esse meu prazo. Como está essas prestações de contas, como estão meus convênios. Eu preciso, às vezes, correr atrás, solicitar, informar a prestação de contas, solicitar alguma documentação, né? Para eu encerrar esse meu balanço da forma correta, né? Então, agora, nesse período, a gente tem feito esses trabalhos e até mesmo resultado, receitas e despesas, como é um período longo, né, 12 meses do ano que a gente precisa validar, então a gente já precisa selecionar algumas documentações e até avaliar se a receita foi reconhecida de forma correta, se a despesa está com a nota fiscal, com a documentação correta, e se a gente tiver algum problema já identificado nessa primeira visita, a gente já informa a administração para fazer uma avaliação geral para ir corrigindo isso, tanto corrigindo o que tiver com data anterior, né, de janeiro até a data fechada, ali, julho, agosto, como também para frente, o último trimestre do ano, os últimos meses que ainda restam, para não acontecer novamente, né, para ir se processando isso da melhor forma possível. Então,
o que a auditoria solicita para essa validação inicial desses saldos? A gente precisa das composições de todas as contas que a gente seleciona. Então, contas a receber, a minha receita, meu contas a pagar, as minhas despesas, cadê a composição de tudo que eu recebi, né, de tudo que eu faturei nesse exercício, de tudo que eu comprei nesse exercício, né, e tudo que ficou a receber e tudo que ficou a pagar. Então, aquela composição do financeiro que a gente fala. Cadê a minha composição do patrimônio do meu imobilizado? Eu já seleciono também algumas compras de imobilizado do exercício, para a gente ver se aquelas compras estão registradas de forma correta ou não. Algo, por exemplo, que acontece muito, a confusão entre se um gasto ele é despesa ou se um gasto ele é um ativo que eu tenho, que eu vou utilizar, né, ao longo dos anos. Então, se isso vai trazer um benefício para mim futuro. Então, a gente já faz essa avaliação. Então, eu fiz uma reforma, né, no meu prédio. Essa reforma, ela vai me gerar vida útil no meu prédio? Se for uma pintura, né, não foi. Não gerou vida útil. Então, é uma despesa realmente. Agora, se eu construir uma nova sala, né, se eu construir um anexo ao meu imóvel, então isso agrega valor ao meu imóvel, isso vai ter uma vida útil, eu vou utilizar isso ali ao longo dos anos, então isso vira um ativo imobilizado meu. Então, até esses registros mesmo de entre resultado e ativo, a gente precisa atentar, tem normas específicas para isso. Então, a gente precisa dessas composições de todas as contas. E essas composições não podem ser o razão contábil. Porque quando a gente vai auditar, a gente sempre confronta contabilidade com composição auxiliar. A contabilidade, ela gera o razão, que é a movimentação do saldo contábil. Então, o livro razão, eu não posso confrontar o razão com o balancete, porque um gera o outro, né? Todos os lançamentos que são no razão, no final do mês, vai me gerar os balancetes. Então, a gente precisa de composições auxiliares de todas as contas do meu balancete, até por isso para a gente validar, para a gente avaliar ali esse saldo de longa data. Essa composição também ela vai ter uma data de lançamento, ela vai ter uma data de vencimento, né? Ela vai ter o nome do meu cliente, o nome do meu fornecedor, que no razão isso é de forma mais sintética, até para a gente entender o que compõe aquilo, para a gente conseguir validar o saldo daquela conta, né? E aí a gente vai entrar em alguns aspectos mais específicos aqui. Então, vamos passar algumas áreas mais específicas, são as áreas que normalmente a gente faz um trabalho mais aprofundado, desde agora, na visita preliminar, até o fechamento do exercício. Desculpa, porque a gente depende de alguns aspectos importantes que precisam ser atentados. Caixa equivalente de caixa. Todo saldo que eu tenho em bancos, tanto conta corrente como aplicações financeiras, a auditoria precisa enviar uma carta para todos os bancos, para os bancos responderem para a auditoria, para a gente validar. Então, uma norma de auditoria exige que a gente confronte esses saldos com uma informação externa. Então, a entidade já me passou o extrato de todas as contas. Eu não posso validar somente com esse extrato. A gente faz de forma alternativa, para a gente já ir antecipando, mas a gente precisa que o banco responda. Principalmente empréstimos também, né? Quem tem empréstimos, né? Um saldo passivo, devedor com o banco, estou devendo o meu banco, o banco precisa me informar esse saldo de empréstimo para ver se está conciliado com o controle interno da entidade, para a gente poder validar que aquilo está da forma correta. Então, a gente manda essa carta que chama de circularização. E aí os bancos, muitas vezes, é uma informação que não depende do pessoal interno, né? Depende do banco, depende de terceiros. Às vezes eles atrasam esse envio. Então, a gente já precisa enviar essa carta dentro de dezembro, né? Para o banco já estar com essa carta em mãos no fechamento do exercício, para em janeiro a gente já começar a cobrar dos bancos e mandar essa resposta para a auditoria. Por quê? A gente não pode finalizar o trabalho sem receber 100% das respostas de todos os bancos. Então, senão é uma ressalva num relatório de auditoria. Então, a gente já precisa atentar para fazer essas cobranças. Perdas de crédito de liquidação duvidosa. O que é isso? Eu tenho o meu contas a receber, eu faturei para os meus clientes, né? E meus clientes não estão me pagando. Então, se eu tenho um colégio, se eu tenho um hospital, eu atendi uma pessoa, né, um particular, um aluno, um paciente, e aí eu preciso que esse paciente me pague futuramente, né? Eu já prestei o serviço, já gerei o faturamento dele, ele precisa me pagar. Por vezes, né, grande parte das entidades, a gente tem atrasos nesses recebimentos. Em alguns casos, atrasos grandes, né, atrasos menores. Então, a gente precisa avaliar a composição dessa minha carteira de clientes, né,
quem que está em atraso para a gente criar uma provisão para perda. É uma norma contábil que ficou muito rígida nos últimos anos, porque tem empresa demonstrando saldos ativos a receber que não condiz com a realidade. Então, às vezes, a empresa até chega a entrar em dificuldade financeira por ter um saldo a receber muito grande e eu tenho que pagar minhas obrigações, né? E acabo eu não recebi a tempo de pagar minhas obrigações. Então, precisa avaliar essa minha carteira. É exigido que se faça isso pelo menos uma vez ao ano, então isso tem que começar agora, para que até dezembro a gente defina qual vai ser o critério de perda que a gente vai implantar para isso refletir na contabilidade. Então, eu vou falar, eu tenho que analisar individualmente meus itens e os itens acima de 90 dias, os itens acima de 6 meses, eu já vou considerar como perda. Então, tem que criar esse critério para fazer um lançamento contábil de qual perda é uma estimativa, né? Como o Rodrigo mencionou antes, algumas contas envolvem estimativas. Então, elas acabam tendo uma complexidade maior, porque eu não sei, né, o que vai acontecer. Eu vou receber realmente? Eu espero que sim, né? Mas talvez não. Então, precisa analisar e criar uma estimativa de perda que eu vou ter com esses meus saldos a receber. Um outro item aí, as entidades que possuem estoques, né? Então, se eu tenho um hospital, que eu tenho estoque de medicamento, de material hospitalar, se eu tenho uma livraria no meu colégio, que eu tenho um estoque de livros, de material didático, ou mesmo um estoque de almoxarifado, né? Que seja relevante, a norma pede que eu faça um inventário físico pelo menos uma vez por ano. A gente até recomenda que se faz mais, se o estoque for muito específico, né? Se for um estoque muito volumoso, a gente pede que se controle isso, talvez trimestralmente, né? Vai acompanhando, porque costuma ter problemas que geram diferença entre o que eu tenho físico e o que eu tenho no sistema. E essa diferença, às vezes, pode impactar na minha operação. Eu tenho no meu sistema que eu tenho um determinado produto, quando eu vou ver, eu não tenho ele no físico. Quando eu vou ver, eu não encontro esse produto. Então, preciso conciliar esse estoque periodicamente entre físico e sistema. Então, esse inventário é obrigatório de ter acompanhamento da auditoria. Então, já tem que se programar esse inventário entre agora e o fechamento do exercício, para que confronte com o físico com o sistema e depois com o balancete faça os ajustes devidos ali para ficar correto, né? Contas a pagar e despesas, muitas entidades às vezes não têm um controle ali por competência do que eu estou gastando. Então, às vezes eu contrato um serviço, faço uma compra que eu tenho um prazo para pagar. Então, eu tenho 30 dias, 60 dias, 90 dias para pagar aquela compra. Essa compra, independente se eu recebi ou não a documentação fiscal, eu já preciso lançar ela no meu balanço por competência. Então, se esse serviço foi prestado no ano de 2024, isso já tem que refletir no meu balancete. Isso refletir no meu balancete, se eu não paguei ainda essa compra, ele tem que ficar como contas a pagar. Então, quando a gente for fechar o balancete lá em janeiro, lá em fevereiro, eu preciso ver qual a documentação que eu recebi em 2025, que é referente ao serviço prestado em 2024. Muitas entidades, às vezes, não têm um sistema, né, no sistema operacional, não controla dessa forma, lançando uma nota de forma que ficam contas a pagar. Então, eu preciso pegar toda essa documentação e ver, se eu recebi uma nota lá em fevereiro, que foi um serviço que foi realizado em 2024, eu preciso lançar isso na despesa de 2024 e lançar isso como contas a pagar em 2024. Então, isso vai passar em aberto em 31 de dezembro. Então, a auditoria faz um procedimento específico sobre isso. Então, eu pego tudo que foi pago nos meses subsequentes a 2024, né, dezembro de 2024, para ver se isso realmente não era de 2024. E aí, o que for, a gente chama de passivo omisso. Eu não posso ter obrigações que eu tenha a pagar que não estejam registradas. Eu tenho que registrar todas as minhas obrigações do ano, né, até 31 de dezembro. Então, eu tenho que voltar lá atrás e fazer o lançamento dessa nota na minha contabilidade. Outro item que a gente também depende de terceiros são as contingências. Contingências são todos os processos judiciais que a entidade é parte, né, que precisam refletir na contabilidade. Então, a gente precisa de quem? Os meus advogados contratados do meu jurídico interno. Da mesma forma dos bancos, que a auditoria manda uma carta para os bancos, a auditoria também manda uma carta para todos os advogados. Os advogados vão me responder a posição de todos os processos analíticos, cada processo com quem é a outra parte, né?
qual é o status desse processo, como que está a negociação, qual o valor desse processo, aí não simplesmente o valor inicial, é um valor estimado de perda, então é outra estimativa aqui que a gente está falando. Então, o advogado precisa me falar, ó, eu tenho um funcionário entrou na justiça contra a entidade, esse funcionário pediu 100 mil reais. Quanto que eu estimo que eu vou perder nesse processo? Normalmente, aí por feeling do advogado, né, esse processo normalmente a gente perde uns 50 mil reais. E aí realmente a probabilidade de perder é provável, que aí isso precisa refletir 50 mil reais na contabilidade. Agora, se ele falar, não, esse funcionário não tem razão, a gente tem todas as provas cabíveis aqui que a gente vai ganhar esse processo, então eu entendo que essa perda é remota, então a gente não precisa fazer nada, isso não precisa refletir na contabilidade. Se ele fala que é possível, ele ainda não tem a certeza se a gente vai ganhar ou se vai perder, então ele pode tratar como possível, a gente divulga esses processos possíveis na nota explicativa, foi o que o Rodrigo mencionou lá atrás. Então, a gente tem uma nota explicativa específica de contingência, que a gente vai divulgar mencionando tudo que a gente tem de processo está registrado na contabilidade, tudo que a gente tem de processo que a gente não sabe se a gente vai ganhar ou perder, está possível, e o remoto a gente não precisa fazer nada, porque aí como é provável da gente ganhar, então a gente não precisa expor isso para ninguém. Os outros a gente precisa divulgar para terceiros, mencionando sobre esses processos. Então, é outro que a gente já precisa cobrar os advogados para ir montando isso, e a contabilidade já precisa ir discutindo com o advogado para refletir isso no contábil, para ver o que vai precisar fazer, né, entre agora e final do ano em relação a essa contingência. E ainda, os processos judiciais costumam gerar depósitos judiciais. Às vezes eu já tenho que depositar em juízo, um saldo que fica, é um saldo meu, né, que é de direito meu, para quando encerrar esse processo, esse saldo acaba entrando no processo. Então, eu preciso ter uma posição desses depósitos judiciais para ver se isso realmente está refletindo no meu ativo registrado. Então, isso tem atualização, né? Se eu fiz um depósito há 3, 5 anos atrás, isso vem sendo corrigido. Da mesma forma que eu corrijo uma aplicação financeira, eu posso ter uma receita com esses depósitos judiciais. A gente precisa confrontar a posição desse depósito com o que está na minha contabilidade. E o último item, a gente já está aqui em cima do tempo, né? A gente chama de eventos subsequentes. O que são eventos subsequentes? É uma norma específica também que menciona, quando chegar em dezembro, né, que eu fechar o meu balancete, a gente vai estar fechando ali lá para fevereiro, então quando eu for emitir minha demonstração financeira, eu preciso avaliar o que aconteceu entre a data 31 de dezembro de 2024 até a data que eu estou emitindo a minha demonstração financeira, que pode impactar o meu saldo. E aí o que a gente fala? Pode ser algo favorável, pode ser algo desfavorável. Dando exemplos, eu posso ter investido um valor relevante na compra de alguns bens, posso ter comprado uma nova unidade, posso ter comprado uma outra entidade, né? Feito uma cisão, feito uma incorporação, alguma operação societária. Eu preciso informar isso na nossa explicativa. Ou da mesma forma, a gente falou de contingências. Se eu tenho um processo judicial em 31 de dezembro, ele já estava ativo. O advogado não sabe ainda se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Lá quando eu estou fechando minha demonstração financeira em fevereiro, esse processo teve um desdobramento que eu sei que eu vou perder, talvez eu tenha que voltar lá atrás e ajustar a minha posição que eu tinha lá contabilizada em dezembro. Então, essa é o que a gente menciona aqui, alguns eventos relevantes. Isso precisa ser discutido também com a auditoria, isso precisa ser levantado pela contabilidade e administração, que alguns eventos podem impactar o meu saldo de dezembro, mesmo ele tendo ocorrido em 2025, ou podem simplesmente precisar divulgar para o mercado, falando, gente, essa posição que vocês estão vendo é 2024, mas em 2025 já aconteceu isso, isso e isso, que é importante vocês saberem. Então, é basicamente isso, a norma menciona. Então, são alguns aspectos aqui que a gente traz, que já precisam ser avaliados desde já, né, até o fechamento do exercício aí, até para a gente ver. Aqui a gente até traz cumprimento de legislações, então todos esses itens que a gente mencionou têm legislações aplicáveis. E tem algumas legislações que são até mais amplas. Então, se eu tenho SEBAS, eu preciso avaliar se eu estou cumprindo o SEBAS, né? Então, agora eu já posso ver, eu tenho que fornecer bolsa, eu tenho que fornecer atendimento SUS, eu tenho que fornecer assistência social, eu tenho cumprido isso, talvez eu preciso até o final do exercício aumentar meu atendimento, né? Talvez eu precise fornecer mais atendimentos para poder cumprir
não chegar lá em março. Se eu chegar lá em março e for ver que eu não cumpri, aí eu já tenho um problema, né? Então, até mesmo alguma prestação de contas. Se eu já sei que eu tenho uma prestação de contas junto ao órgão, que eu tenho algum problema, que vou ter alguma devolução, isso já tem que refletir no meu contábil, ou talvez eu já tenha que corrigir entre agora e o final do ano. Então, é o momento da gente começar a avaliar todo esse cumprimento contábil, né, todas as legislações, para ver se a gente está aderente em todas as contas aí, em todos os processos, né? Messias, Rodrigo, muito obrigado aí pela apresentação, né? Realmente o tema, a gente poderia ficar 40 horas, uma semana, né, para poder abrir cada tema desse, discutir e trocar ideia aí com os colegas, com os padres e irmãs aqui presentes. Mas realmente dentro do nosso prazo a gente se propõe a tentar ser objetivo e ser claro. E agradeço pela clareza e pela objetividade de vocês dois aqui conosco. A gente tem algumas perguntas que a gente gostaria de repassar aí para vocês, para a gente poder dialogar nos minutos que a gente tem. Mas antes disso, eu queria só pedir ao Elvis, né, que é um dos responsáveis pelo relacionamento com o cliente do Grupo Axis, que ele comente para nós a respeito de uma formação que vai acontecer. Nós teremos uma formação em Roma, no mês de outubro, né, sobre governança e gestão, que acontecerá em Roma, na última semana de outubro, e também uma outra formação que acontecerá, esta em São Paulo, na área de gestão da Economato. Elvis, seja bem-vindo. Você tem aí 3 minutinhos, Elvis, antes de eu passar aqui as perguntas para o Rodrigo e para o Messias. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos, a todas. Então, mais uma vez, o Axis vai realizar, né, o curso de gestão da Economato lá em São Paulo, no Espaço das Paulinas. Eu acho que muitas instituições religiosas aqui presentes já devem conhecer um espaço que fica ali na Vila Mariana, entre o metrô Ana Rosa e o metrô Vila Mariana. Fácil acesso, tem vários hotéis. O curso vai acontecer em novembro, nos dias 27 e 28. E para a novidade é a seguinte: para os participantes aqui do Axis às 10, nós estamos concedendo um desconto, né? Então, o valor da inscrição é de R$ 650. Ah, Elvis, mas nós queremos mandar 4 pessoas, né? Aí o Márcio e o Adilson, o diácono Adilson, que é superintendente aqui também do Axis, já está concedendo uma cortesia, né? Então, a partir aí 4 inscrição, né? Então, os senhores e as senhoras terão aí também, além do desconto, né, para o participante aqui, que tem o prazo da inscrição. Para quem está participando do Axis às 10, é até 30 de setembro, né? Então, é uma oportunidade aí para a formação, e a gente sabe que as instituições religiosas estão investindo bastante em formação. Nós tivemos a felicidade aí de participar também do encontro da TEOS na semana passada, em Maringá, com quase 200 pessoas, arcebispo, bispo, padres, colaboradores, né, conversando com pessoas lá do Acre, lá da Diocese de Boa Vista, Arquidiocese de Fortaleza, Arquidiocese de Recife, entre tantas outras instituições religiosas católicas preocupadas com a formação, com a gestão sinodal, né, com o cumprimento da missão, aí do carisma das instituições. Então, vale a pena o investimento e nós aguardamos os senhores, as senhoras, seja colaboradores, ecônoma, provincial, bispo, todos estão convidados, e a linguagem com que o Axis trabalha é uma linguagem muito apropriada, uma metodologia de fácil acesso, de fácil compreensão para todos, e essa é uma grande preocupação nossa, que todos realmente compreendam, né? Quando o Rodrigo aí ele apresenta um relatório de auditoria, né? Ele não apresenta só para os técnicos, né?
ele apresenta também para o econômico, para o bispo, lá para a econômica, né? Então, é importante que quando as pessoas não têm assim, a formação, claro que hoje muitos econômicos têm a formação, a gente sabe disso, mas quando não tem, eles também têm acesso a essa informação de uma forma mais fácil. Então, muito obrigado a todas e aguardamos os senhores e as senhoras em São Paulo no dia 27 e 28, lá no Espaço das Paulinas. Certo, Elvis, muito obrigado, Elvis, pela sua fala, pela sua participação, né? Então, lembrando do seminário de gestão do Economato e também do seminário de governança e gestão que vai acontecer em Roma, nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Os links dos dois, né, os dois encontros estão aí no nosso chat. Aqueles que desejarem, no caso do seminário de gestão em Roma, ele é muito voltado para os governos gerais, para os membros dos governos gerais lá em Roma. Então, é uma maneira da instituição aqui também incentivar os participantes lá para que entendam a nossa lógica aqui no Brasil. Bom, obrigado, Elvis. Rodrigo, Messias, vamos retomar aqui. Nós temos aí 10 minutinhos para a gente poder responder aqui algumas perguntas. O Rodrigo, eu vou tentar unificar as perguntas aqui para a gente aproveitar o tempo. São duas perguntas a respeito de parecer. A pessoa não pediu aqui para não se identificar e ela falou que contratou um serviço de auditor, de auditoria, né, porque ela tem o SEBAS. Só que o auditor falou que os controles eram muito ruins e não quis dar o parecer. E ela agora está sem saber, porque ela pagou o serviço e o auditor falou que não pode dar o parecer ou vai dar um parecer que não vai parecer. Você só podia explicar isso aí rapidamente? E a outra pergunta, Rodrigo, é o seguinte: se eu posso fazer posso ter um parecer de auditoria somente para um termo de parceria. Então, são duas perguntas. A primeira, olha, eu posso ter um parecer de auditoria só para um termo de parceria, não para a instituição como um todo? E a outra, e se o auditor pode se negar a entregar o parecer? Ótimo, Márcio, ótimo. Boas perguntas. Vamos lá. Primeiro, a negativa do auditor aí em relação ao parecer, isso não deve ocorrer, tá? Nós temos tipos de pareceres de auditoria. Então, pessoal, só para todo mundo estar na mesma página, sobre essas demonstrações contábeis que nós acabamos de relacionar aqui, muitas das vezes, é o que eu falei no início, né? Elas têm que ser apresentadas aí por uma validação de terceiros, principalmente para aqueles que têm SEBAS ou algum órgão regulador aí, né, por trás. E muitos desses órgãos exigem que se faça uma auditoria independente, uma auditoria externa, que é o carro-chefe da Exactus, né? Não que o nosso serviço seja unicamente esse, mas que emita esse parecer de auditoria sobre essas demonstrações contábeis, sobre aqueles números. Então, agora, esse exercício que está findando em 24, né? O exercício social no Brasil, ele finda em 31 de dezembro, muitas das vezes. Então, sobre esse 31 de dezembro, aqueles saldos que estão ali na contabilidade de 31 de dezembro, vai ser emitida uma opinião. Essa opinião de auditoria, esse parecer de auditoria, eu tenho o parecer que está tudo ok, é um parecer que a gente chama sem ressalvas. Eu tenho aquele parecer que tem algumas ressalvas pontuais. Então eu não tenho um controle do meu imobilizado. Isso é muito comum a gente encontrar isso em diversas entidades. Aquilo que está no meu patrimônio, eu não tenho controle. O que eu tenho de mesa, cadeira, o que eu tenho de imóvel, muitas das vezes, o que eu tenho de veículo. Então, se não tenho um controle, eu tenho uma ressalva mais específica. Eu vou falar o seguinte: olha, eu fiz os procedimentos de auditoria, tudo está certo, exceto aquele imobilizado. Sobre esse imobilizado, eu, auditoria, não tenho condições de formar meu julgamento porque não tem controle. Se não tem controle, eu estou limitado nos meus procedimentos. É um parecer com ressalva. E eu tenho um parecer que, por mais que eu não tenha controle nenhum, pode ser o exemplo da entidade, que chama de abstenção de opinião. O auditor, ele se abstém totalmente da opinião. Então, ele fala, olha, se eu não tenho qualquer tipo de controle, eu vou ter que emitir um parecer que eu não tenho confiança nesses números que estão ali apresentados e eu vou me abster de dar minha opinião. Então, ele não pode ter a prerrogativa de negar a entrega do parecer. Aí existem as formas do parecer que ele tem que ser entregue. E em relação aí ao termo de parceria,
Isso é complicado, assim. Quando a gente fala dessa auditoria de parecer de auditoria, a gente emite opinião sobre aquele CNPJ como um todo. A gente não pode emitir uma opinião sobre parte do processo. E aí existem outros processos de auditoria, que a Exactus também compartilha isso, que chama, Márcio, o que a gente chama de relatório de asseguração. Eu posso ter um relatório específico para aquele termo de parceria, que eu estou assegurando que aquela prestação de contas está ok, mas não é uma opinião de auditoria, isso é um pouco diferente, tem uma margem técnica aí para a gente explicar isso. Mas aí eu teria um outro tipo de relatório de auditoria. Não, beleza, Rodrigo, obrigado aí pelo resumo, né, que você fez para a gente, e fica claro que, na verdade, ele não deixa de dar um parecer, ele dá um parecer dizendo que as coisas não estão boas, né, e aí talvez seja esse parecer aí que pode ter gerado aí um certo incômodo, né, e no outro, não é especificamente um parecer das demonstrações contábeis, mas uma análise específica do termo de parceria. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Ô Messias, tem duas perguntas aqui que estão voltadas para o assunto que você falou, que é em relação a passivo omisso e depósito judicial. A pessoa escreve aqui, ela coloca o seguinte: olha, eu fui procurado por um advogado para recuperar valores de depósito em juízo, mas eu pedi o contador para verificar na contabilidade e ele me disse que não tem nada lá. Isso pode ser um exemplo de passivo omisso? A pessoa uniu aqui os dois assuntos que você falou. Se o depósito judicial seria um passivo omisso, ou seria um direito ali, né, ou talvez um ativo omisso, e ele pede, né, um outro que pede para você explicar um pouco melhor o que é passivo omisso e como identificá-lo. A gente tem poucos minutinhos aí, Messias, mas se você conseguir unificar aí a resposta, por favor. Beleza. São dois exemplos de itens que são muito analisados por auditoria e que, por vezes, a administração não tem muito controle. Então, depósito judicial, a gente precisa acompanhar ele periodicamente, porque às vezes eu fiz um depósito judicial de um processo muito antigo, né? No Brasil a gente tem esse problema, né, dos processos durarem muito tempo. Eu fiz depósito judicial lá atrás e realmente isso não foi para a contabilidade, não refletiu na minha contabilidade. Às vezes até o lançamento contábil foi feito, mas isso foi feito para despesa, né? É um direito que eu tenho. Até que o processo finalize, eu tenho um direito daquele valor que eu depositei, que se eu perder aquele processo, aquele valor vai para o pagamento do processo. Se eu ganhar, eu recebo de volta aquele valor. Então, por isso que a gente fala que precisa solicitar os advogados de pedir os extratos desses depósitos judiciais periodicamente, para a gente acompanhar o que a gente tem de depósito judicial, para ver se isso está na contabilidade da forma correta. Então, esse é um, né, que a gente precisa acompanhar, porque é um direito nosso e a gente não pode deixar isso perdido, né? Então, a gente precisa ir acompanhando. A gente tem alguns casos que a empresa realmente descobre um depósito de um processo antigo, que ela tinha a receber e que talvez pode ser que nem descobriria, né? Se não fosse por essa solicitação desse extrato. E aí a empresa vai e solicita esse valor, porque aí entra na conta da empresa, né? Um recurso que ela recebe. E o passivo omisso, aí já é uma obrigação que a empresa tem, né? Então, todos os serviços, todas as compras que tiveram ali durante o ano, principalmente acontece ali no mês de dezembro, né? Então, no mês de dezembro, tudo que eu tive de compra e de contratação de serviço, eu preciso ter um controle específico, porque assim, durante o ano, o que eu registro, que é de um mês, eu registro no outro, não faz tanto impacto, porque vai estar dentro do ano de 2024. Mas em dezembro, eu preciso ter esse controle específico, porque eu não posso deixar de registrar uma despesa de 2024 e registrar ela em 2025. Porque aí eu estou registrando a competência incorreta, né? E aí a minha demonstração financeira que eu estou emitindo, ela não está compondo toda a minha despesa do exercício. Da mesma forma, não vai ter aquele passivo. A gente chama de passivo omisso porque eu deveria ter um valor a pagar para um fornecedor que foi de 2024 e ele ficou zero. Então, por isso que a gente chama de passivo omisso. E eu não posso ter isso. Então, eu preciso ter o registro de todas as minhas despesas, inclusive as que eu não paguei, para ficar ali como um passivo meu de contas a pagar a fornecedores. Maravilha, obrigado, Messias. Rodrigo, duas perguntas aqui também para você, aqui só para a gente já caminhar para o encerramento aí.
Uma delas, a pessoa não entendeu direito quando você falou de aplicação das normas de contabilidade ali, de auditoria, para faturamento de 240 milhões, não, desculpa, para faturamento, receita acima de 300 milhões e ativo de 240 milhões, ou seja, essas aí seriam obrigatórias às normas internacionais de contabilidade. Mas a dúvida é um ou outro, ou seja, se eu tiver uma receita acima de 300, eu estou obrigado, e se eu tiver, ou se eu não tenho uma receita acima de 300, tem só um ativo acima de 240, se eu estou obrigado. Se você pode esclarecer isso. E já emenda a segunda pergunta, aí já para a gente poder ir concluindo também. Qual o valor que atribuir ao salário dos dirigentes para poder fazer o registro daquela remuneração voluntária, né? Porque a norma contábil determina o registro aí do salário, qual que é como se ele recebesse algo, qual que é o valor que você poderia dizer aí que seria utilizado como referência, como parâmetro. Então, duas perguntas aí, Rodrigo, depois eu devolvo para o Messias e a gente encerra. Ok, vamos lá. Bem, em relação à aplicação aí da Lei 11.638, ela fala sobre essa característica de entidades de grande porte. Então, são aquelas que têm receita bruta superior a 300 milhões ou ativo total superior a 240 milhões. Então, ou. Eu posso não ter atingido a receita e ter atingido o ativo total. Então, de novo, a gente coloca isso porque às vezes a gente chega em algumas arquidioceses que tem tanto patrimônio que o patrimônio dela atinge acima de 240 milhões. Sobre essa prerrogativa, existem normativos técnicos que têm que ser aplicados. Então, se está abaixo disso, são alguns normativos mais resumidos. A contabilidade, essas demonstrações contábeis, elas podem ser feitas mais resumidas, mas se atingir esse grau de grande porte, as demonstrativas é o que a gente chama de completo. Eu tenho que aplicar todos os normativos técnicos contábeis, inclusive os internacionais. E a segunda pergunta, desculpa, Márcio? Do trabalho voluntário. Isso, ótimo, assim, é o que o Márcio falou, pessoal. Se a gente for tecnicamente pontuar alguns assuntos aqui, a gente ficava a manhã inteira. Mas o serviço de voluntário, é importante essa pergunta, porque ela também traz a questão desse trabalho preventivo para as demonstrações de 2024. Porque, por vezes, nós, enquanto auditores, vamos lá na contabilidade e não tem... existem serviços voluntários, mas isso não está registrado na contabilidade. Então, isso é muito importante que esteja. Isso é uma norma que exige que esse trabalho ele seja quantificado. Então, se na minha entidade tem uma psicóloga que é voluntária, na minha entidade tem um pedreiro que é voluntário, na minha entidade tem um dirigente que é voluntário, então isso a gente tem que buscar a informação de mercado, né? Então, quanto que, aí pela Cato, por sites e tal, quanto que um dirigente, quanto que um pedreiro, quanto que uma psicóloga, quanto que essa pessoa está recebendo no mercado. Então, esse mesmo nível a gente vai trazer para dentro da nossa entidade. Logicamente, o trabalho de voluntário ele é uma despesa com uma receita de doação daquele serviço. Então, a base é o mercado. Obrigado, Rodrigo. Né? Messias, a nossa última pergunta, então, para você, e aí, assim que você responder, se você já quiser fazer aí a sua despedida e seus agradecimentos finais. A pergunta tem um pouco a ver até com o que o Rodrigo falou, ela vem de uma diocese, ele está dizendo que a diocese tem 90 paróquias, só que eles não tinham inventário das imagens e peças sacras dessas paróquias, da diocese como um todo e das paróquias. Algumas paróquias, Messias, estão fazendo por conta própria o levantamento. Aqui parece que é o colega contador que está perguntando. Você entende que eu posso lançar somente dessas paróquias que estão fazendo? Pois alguns padres não estão muito preocupados em apresentar esse inventário. Ou seja, são 90 paróquias, algumas paróquias estão levantando o que tem dentro de cada paróquia para poder levar isso para a contabilidade, porque eles não têm isso registrado.
E se você entende que se registrar uma parte já ajuda ou tem que ser tudo, o que você pode dar de caminho aí para nós, Messias, por favor? A norma técnica do ativo mobilizado, né, do nosso patrimônio, ela menciona que a gente precisa fazer esse levantamento patrimonial por grupo de ativos. Então, eu tenho máquinas móveis, né, veículos, ferramentas, então tem que fazer o levantamento eu deveria ter o controle de todos os grupos, né? Mas aí eu preciso fazer o levantamento por grupo e ir registrando na contabilidade. Então, a gente tem casos, a gente já viu até casos práticos disso, de dioceses que foi fazendo esse levantamento patrimonial por paróquia. Ela foi registrando contabilmente cada paróquia, mas o auditor, se a gente ressalva, se a gente tem uma ressalva, um problema que a entidade não tem um controle patrimonial, se ela faz o levantamento de parte de um grupo, né, de parte do grupo de arte sacra, a gente não consegue tirar essa ressalva nesse exercício. Então, a gente precisa que esteja concluído, né, essa parte para que a gente possa não ressalvar aquele grupo. Então, mas assim, a entidade tem que buscar ir aprimorando esses controles de todos os grupos e ir registrando, mesmo que parcialmente, para que num determinado momento ele esteja com o trabalho 100% concluído e nós, como auditores, conseguimos avaliar, né, validar que está correto, ver os ajustes nos saldos contábeis e retirar essa ressalva do relatório, que realmente é muito comum de ter essa questão de deficiência no controle patrimonial. Então, o contador ele precisa ir controlando isso à parte, né, para ir fazendo os registros, e o auditor ele precisa avaliar se 100% do trabalho de todas as unidades estão concluídas. Em resumo, mais ou menos isso. Tá certo, Messias, te agradeço, Messias, né, pela participação, pelas respostas. Eu aqui também já me despeço dos senhores e das senhoras. Vou fazer aqui uma última pergunta para o Rodrigo, para que ele também possa responder e se despedir dos senhores e das senhoras. Agradeço pela presença aqui conosco, por essa manhã. Lembrando que temos 2 cursos aí do Axis, que o Axis está oferecendo, um em outubro e um em novembro. Né? Os links estão aí no nosso chat e também nas nossas redes sociais. Rodrigo, a pergunta é porque a pessoa ficou na dúvida se as instituições do terceiro setor têm que aplicar as normas internacionais de contabilidade, que na hora que você explicou aí dos 240, 300 milhões, acho que gerou a dúvida. Se as normas internacionais de contabilidade são aplicadas também no terceiro setor. Aí você responde e também pode se despedir, Rodrigo, agradecendo aí a turma. Obrigado. Beleza, Márcio. Não, são aplicadas, pessoal, a partir do exercício de 2010, quando o Márcio fala normas internacionais de contabilidade, é porque a contabilidade houve uma harmonização entre as normas, isso a nível mundial. Então, a mesma norma que é aplicada na Alemanha, que é aplicada nos Estados Unidos, é aplicada no Brasil. Isso foi necessário, né, para que ficasse uma unificação, que você pegasse um balanço, uma demonstração contábil lá de Roma, e talvez a provincial que estivesse analisando isso lá, o econômico que estivesse tecnicamente analisando isso lá, era diferente da que estava aqui no Brasil. Então, foi feita uma harmonização dessas normas e, por isso, essas normas internacionais. E, a partir de 2010, toda a entidade é obrigada a aplicar essas normas internacionais, né? Está tudo unificado dentro de uma única norma, né? Independente se com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. O que pondera-se nessas normas é aquilo que nós falamos, né? De acordo com o faturamento ali, se aplica ela na sua totalidade ou se aplica partes delas um pouco mais resumida. Mas, respondendo a pergunta, sim, é obrigado. Então, já me despeço aqui também, pessoal. Para mim foi um grande prazer participar desse momento com vocês. Espero ter sido esclarecedor, né? Apesar do pouco tempo que nós temos. Mas o que fica aqui é a importância dessas demonstrações, pessoal, a importância desses números que estão figurando ali nas demonstrações, o quanto que eles têm que ser transparentes, o quanto que eles têm que estar verídicos ali, então, e principalmente atendendo às normas regulatórias, porque aí não vamos ter problema nenhum com algum terceiro validando esse número. Então, mais uma vez, eu, enquanto diretor aqui de Exactus, me coloco à disposição
de vocês, para caso tenha alguma dúvida ou ficou alguma dúvida aí em relação a esse tema, nós estamos à disposição. Messias. Obrigado, pessoal. E aí, se tiver algum aspecto, né, que a gente mencionou posteriormente, quiserem entrar em contato, né, a gente continua aqui à disposição, tanto por e-mail, por telefone, né, procura o Axis que a gente consegue aí auxiliar para concluirmos isso da melhor forma possível. Obrigado aí pela presença de todos e uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira aí para todos. Amém, Messias, muito obrigado. Fique com Deus também a todos, muito obrigado. Né? Tem aí também o link da Exactos Auditores. Né? Um bom resto de semana para todos aí, fiquem com Deus. Com Deus, pessoal. Com Deus.